de Deus esteja presente na sua vida. É um prazer, mais uma vez, estarmos aqui juntos no programa A Escola Bíblica Dominical na WebTV, um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de São José dos Pinhais, cujo pastor-presidente é o pastor Ivaldo Teodoro da Silva, que também é o nosso primeiro vice-presidente da CGADB. Para nós, é uma alegria, é com satisfação que nós apresentamos aqui toda semana os comentários das lições bíblicas da CPAD. Estamos comentando agora as lições bíblicas de jovens. Sempre comentei a lição de adultos, não tenho comentado todas as lições de adultos, mas de jovens pretendo comentar todas as lições nesse trimestre. Já mencionei por quê. Fiz o comentário das lições de jovens do próximo trimestre, de janeiro, fevereiro e março de 2016, que vamos estudar sobre a Carta aos Romanos ou a Epístola aos Romanos, que traz ensinamentos fundamentais sobre a fé cristã. Quero me aproximar mais de você, professor, professora, aluno, aluna da classe de jovens que começou este ano de 2015 e tem sido um sucesso. As revistas têm acabado antecipadamente. E tem uma surpresa para você, que no próximo trimestre, além da revista, também já estaremos lançando um livro com subsídios para o estudo aos Romanos. A lição vai tratar de 9 capítulos da Epístola aos Romanos e o livro vai tratar dos 16 capítulos de toda a Epístola, e cada capítulo tem algumas informações adicionais que você não vai ter na revista devido às condições de limitações de texto. Então, nós estaremos juntos no próximo trimestre comentando o comentário que realmente eu fui o autor desse comentário e também o livro. Então divulgue e já vá reservar o seu livro e a sua revista na EBD, lá na CPAD, da sua cidade, do seu estado, porque provavelmente vai acabar antes do tempo. Então, se você pedir antecipadamente, vai estar tempo da CPAD lançar novos livros, novas edições, de livros e revista também. Mas a lição de hoje, a lição de jovens de hoje, ou desse domingo que nós vamos estudar, vai tratar sobre relacionamentos difíceis. Pessoas difíceis de relacionamento. Como que tratar com essas pessoas? A Bíblia traz algum comentário a respeito disso? Existe a possibilidade de você ter bom relacionamento com todas as pessoas? O que diz Romanos 12, 18? O que quer dizer? Se for possível, no que depender de vós, tende paz com todos. São questões que nós vamos estudar nesta lição. Nós vamos ver que pessoas de difícil relacionamento nós vamos encontrar na igreja, na escola, no trabalho, na família, em vários locais. Em todos os locais nós temos pessoas com dificuldades no relacionamento com as outras pessoas, um relacionamento interpessoal. Nós vamos ver que as pessoas que têm habilidade para lidar com essas pessoas é uma arte. Então, ter bom relacionamento é uma arte que nem todos têm desenvolvido. Muitas vezes temos dificuldade. Então, nós vamos ver o que a palavra de Deus nos diz a respeito disso, o que nós podemos aprender para melhorarmos os nossos relacionamentos interpessoais. Como aprender a conviver com as diferenças de opiniões, de crenças e assim por diante. São habilidades que é imprescindível, muito importante o cristão desenvolver, saber respeitar a opinião das outras pessoas, ideias, crenças também, para termos bom relacionamento e darmos um bom testemunho de Cristo na nossa vida. Vamos então ao primeiro tópico da lição. Você que não está acostumado com nossos comentários, nós temos o arquivo de slides também, para você baixar e acompanhar enquanto fazemos aqui os comentários, e para você utilizar também na sua aula. Algumas pessoas perguntam para mim, mas pastor Natalino, eu posso usar o teu arquivo de slide para dar aula? Pô, é para isso que nós deixamos aí. Pode baixar o arquivo e dar aula à vontade, utilizar à vontade na sua escola dominical, na palestra, onde você quiser, para que estamos aqui para contribuir para o crescimento e a melhoria na escola bíblica dominical. Então você vai ver que tem algumas citações, alguns versículos que vão ajudar nos comentários que fazemos aqui, porque o tempo também é exíguo. Então no primeiro tópico nós vemos as características, que são características de pessoas difíceis. E no primeiro item fala sobre as metáforas. E que metáfora que é utilizada? A metáfora do porco espinho.
Quem não conhece esse animalzinho, o porco-espinho? Aquele animal aparentemente dócil, mas se você mexer com ele, o animal, o ser humano, ele acaba sendo espinhado, né? Recebe os espinhos e são dolorosos e precisa de um tratamento médico, um acompanhamento para retirar esses espinhos e para fazer o tratamento depois também. Então, na metáfora, que é de uma forma bem simples, uma comparação, é um exemplo que você utiliza para trazer uma outra verdade. Então, o porco-espinho, neste exemplo, como metáfora, simboliza as pessoas difíceis, pessoas que têm dificuldade de relacionamento, pessoas que aparentemente são dóceis, pessoas que aparentemente são inofensivas e, de repente, quando de uma hora para outra a pessoa acaba demonstrando a sua violência, a sua brutalidade para lidar com as pessoas que estão à sua volta, uma pessoa que muitas vezes é intratável. E nós vemos que em muitas situações são pessoas que precisam de acompanhamento médico. Então, se você tem algum distúrbio nesse sentido, deve avaliar se não há necessidade de um acompanhamento médico. Agora, muitas questões você mesmo pode avaliar e, acima de tudo, colocar diante de Deus esse problema para que você possa melhorar os seus relacionamentos. Então, a figura da pessoa que tem relacionamento difícil, de difícil relacionamento, é comparado com o porco-espinho na lição. É a pessoa que você olha, parece inofensivo, mas de repente ele demonstra então a sua animosidade, né? Uma pessoa que difícil no trato. Muitos usam a metáfora também do fio desencapado, do pavio curto, né? Pessoas que qualquer coisa acaba trazendo como diz o ditado, né? Fazendo uma tempestade no copo d'água, criando um ambiente de conflito pesado. Então, nós sabemos que isso existe dentro da igreja também. Então, nós temos que ter dificuldade. A Bíblia fala que nós temos que ter cuidado com essas pessoas. Provérbios 22, 24 a 25 traz essa recomendação, ter cuidado ao lidar com essas pessoas. Então, essas são as características, e essa metáfora do porco-espinho, ela ajuda-nos a entender o comportamento, a característica dessas pessoas e o cuidado que nós temos que ter para evitar problemas também com a nossa vida, com o relacionamento com as pessoas e o meio que nós estamos inseridos. Outro exemplo comparativo que a lição usa é a halitose de personalidade. A halitose é a pessoa que tem problema de mau hálito, né? Aquela pessoa que tem um problema de saúde, uma patologia, e que por isso ela tem um mau hálito que muitas vezes afasta as pessoas, né? Porque a pessoa chega ao perto, sente o cheiro e acaba se incomodando estar perto dessa pessoa. Então, uma outra comparação que o autor faz é a halitose de personalidade. Não é o mau hálito, mas é um mau cheiro ou algo que incomoda na pessoa, que afasta as pessoas, que não querem estar ao lado de uma pessoa que é de difícil lida, né? Pessoas problemas de relacionamento, pessoas difíceis de se relacionar. Tem aquelas pessoas que você vai conversar, é difícil, é pesado. E a pessoa, na realidade, sofre muito com isso. Então, essa pessoa afasta as pessoas que estão próximas dela. Então, são pessoas que precisam de uma ajuda. E nós temos que saber lidar com essas pessoas, pelo menos aprender a lidar com essas pessoas. E nessa lição é importante que as pessoas que estão estudando, mesmo aqueles que estão ensinando, é possível que tenha pessoas que são professores e que são pessoas difíceis de relacionamento, mesmo sendo líderes e professores de escola dominical. Então é o momento de começarmos a analisar o nosso comportamento. Temos dificuldade, muitas vezes, de lidar com as pessoas. Em muitas situações eu tenho dificuldade. Então nós temos que pedir ao Espírito Santo de Deus nos ajudar a conviver com essas pessoas. Aí o exemplo que ele usa da halitose de personalidade, ou seja, a pessoa que exala um mau cheiro, no sentido de dar uma insatisfação, incômodo às pessoas que estão à sua volta, como uma pessoa que tem o mau hálito. Por isso que o autor, pastor Eza, cita aí 2 Coríntios 2, 14, 16, que fala a respeito do bom cheiro de Cristo. Então o cristão ele deve ter o bom cheiro de Cristo, e não uma halitose de personalidade, ou seja, uma pessoa que seja inconveniente, uma pessoa que seja indesejável, mas uma pessoa que, ao chegar no ambiente, as pessoas se alegram ao recebê-la, porque é uma pessoa que tem um bom cheiro de Cristo. O que diz a Bíblia? É o terceiro item do tópico primeiro, né? Trazendo alguns exemplos na Bíblia. Já cita logo de início José e seus irmãos, que é o texto bíblico base para esta lição, trazendo ali
o conflito que havia entre José e seus irmãos. Você conhece a história, leia pelo menos o capítulo 37 de Gênesis, de preferência que vá até o final do livro, pelo menos até o capítulo 40, assim por diante, para você ver que desfecho que deu esse problema de relacionamento entre José e seus irmãos. Vamos ver que os irmãos tinham inveja de José, eles acabavam deixando incômodo o relacionamento com José, mas José também contribuiu, muitas vezes por falta de sabedoria, por ser ainda adolescente no início, ao contar os sonhos recebidos por Deus. E vemos o pai ficar atento e ficar preocupado com aqueles sonhos, revelações de superioridade em relação aos seus irmãos. Vemos que José estava na zona de conforto, ele perde essa zona de conforto, e ele então vai para o Egito, acaba se tornando a segunda pessoa mais importante do Egito, mas nós vemos a revanche que ele faz com seus irmãos, muitos anos depois, quando já estava com 30 anos, e quando ele reencontra com seus irmãos e faz toda aquela jogada, né, com seus irmãos. E vemos que depois, mesmo quando o seu pai e seus irmãos vêm para o Egito, ele traz junto, ao final, depois da morte do pai, ou um pouco antes, nós vemos que os irmãos estavam preocupados com o que José poderia fazer com a vida deles. Vamos ver que os nomes dos filhos de José, quando ele ainda estava no Egito, também traz um grande significado da dor que ele sentia ainda no coração por causa do comportamento com seus irmãos. Relacionamento difícil dentro do lar, dentro das famílias, que nós temos também dentro da nossa igreja, dos lares, problemas difíceis que nós precisamos então trabalhar e ajudar. E se você também é a causa de muitos problemas dentro do lar, que você possa refletir nessa lição e trazer contribuições. Vemos também o exemplo de Davi e Saul, que traz aqui também na lição, esse conflito que havia entre Davi e Saul. Então nós vemos aí que Saul, de início amigo de Davi, ele acaba se distanciando por ver que Davi começava a crescer e progredir. Por isso que eu disse na lição anterior que muitas pessoas têm dificuldade, mais dificuldade muitas vezes em se alegrar junto com o irmão, com o amigo, do que chorar. Então, pessoas que às vezes, quando a pessoa está em dificuldade, dá um amparo, mas quando a pessoa está crescendo, progredindo, ela acaba se incomodando e acaba tendo conflitos de relacionamento por causa do ciúme, por causa da inveja, e que isso vem prejudicar muitos relacionamentos em qualquer área da nossa vida. Nós vemos que existem muitos outros exemplos, tanto na palavra de Deus como na vida real, que nos relata essa questão da dificuldade do relacionamento de pessoas difíceis na convivência dos seres humanos na nossa vida também. Pense, os relacionamentos tornam-se insuportáveis quando a inveja é a sua maior medida. Ponto importante da lição nesse tópico. A inveja assinala a sua presença quando a pessoa não se alegra com o sucesso do outro. Tópico 2. Característica das pessoas difíceis. Então nós vemos no primeiro item já duas características, que é o exemplo que o autor nos traz, a inveja e o ciúme. A inveja é quando alguém ela se sente mal com o progresso, com o sucesso, a felicidade de uma outra pessoa. Ela se incomoda. No exemplo que nós vimos de José e os seus irmãos. Ele sentiu inveja com o sucesso de José, com a ênfase que era dada e a proeminência de José em relação a seus irmãos, tanto com seu pai como com os dons que ele recebia. Então é quando a pessoa se incomoda com o crescimento das outras pessoas. Então, se você tem um amigo, tem alguém que lhe incomoda ao ver essa pessoa crescer, progredir, preste atenção, você pode estar com inveja dessa pessoa. E o seu relacionamento com essa pessoa, por mais que pareça ali amigável, ela acaba causando uma dor, uma raiz de amargura, de ódio, que se você não tomar cuidado, isso vai tomar conta da sua vida, como toma conta de muitas pessoas que têm esse comportamento. A inveja é quando você se incomoda com o crescimento das outras pessoas. Por outro lado, vem outra característica que é a pessoa ciumenta, é quando a pessoa tem ciúme daquilo que é seu, ou daquilo que ela entende que é seu. Então, pessoas que são possessivas, ela pensa que ela tem o controle sobre coisas e pessoas, que são objetos do seu controle. E ela então tem um comportamento que a Bíblia trata também como pecado. Tanto a inveja, que é a incômodo que a pessoa sente com o progresso dos outros, como o ciúme, né? A pessoa ciumenta que tem ciúme daquilo que é seu, que ela pensa que é seu. Isso é tratado na Bíblia como pecado e prejudicial para a vida da pessoa e para os seus relacionamentos. O ciumento ele quer primazia, né? Por achar que ele tem
é dono das coisas, das pessoas, ele acha que ele tem um direito sobre as pessoas e acaba sendo opressora sobre essas pessoas que ela entende ser dona. Então são sentimentos que nós temos que trabalhar e procurar eliminar da nossa vida. Na lição nós vemos vários exemplos bíblicos sobre essa questão do ciúme e inveja. Não vou tratar aqui, mas você pode pesquisar, está no arquivo de slide também, e vemos que a Bíblia orienta o justo para não ter inveja dos ímpios. Tem várias citações aí, como por exemplo o Salmo 73, que trata dessa questão. Tem muitas pessoas que são cristãos, servem a Deus e muitas vezes se incomoda com o progresso do ímpio. Por que o ímpio prospera e eu que sou servo de Deus não prospero? Mas nós vemos que, como o Salmo 73 é um bom exemplo, que o comentarista não coloca, mas é um bom exemplo, quando o salmista vê no final, qual que é o final da vida do ímpio. Então ele agradece a Deus e pede perdão pela sua atitude de estar preocupado com o progresso do ímpio. Então não se preocupe com isso, sirva teu Deus com fidelidade e saiba que Deus, como Romanos 8:28 nos diz, tem o melhor para aqueles que o amam, ainda que pareça para você que não é o melhor. Porque muitas vezes o melhor para nós, o melhor que Deus tem para nós, nós entendemos que não é o melhor. E nós vamos entender somente depois. E quando olhamos para trás, então entendemos que Deus estava conduzindo todas as coisas. Outros exemplos que o autor traz é a pessoa opressiva e agressiva. É quando a pessoa faz uso da sua autoridade, do poder que é colocado nas suas mãos, para oprimir as outras pessoas. É uma pessoa que faz uso desse poder para controlar as outras pessoas de forma opressora. É alguém que humilha, é alguém que oprime as pessoas. Eu mesmo já sofri muitas vezes essa questão da opressão. Pessoas, por estar no poder, elas, por você não concordar com os seus posicionamentos ou mostrar que as pessoas muitas vezes estão equivocadas nos seus posicionamentos, as pessoas não aceitam, acabam usando o poder que tem sobre você para oprimir, para humilhar e para afligir as pessoas, né? Os oprimidos que muitas vezes se tornam indefesos por não ter como se defender. Então são pessoas que difícil trato, é difícil você lidar com essas pessoas e conviver principalmente com as pessoas, por isso que muitas vezes as pessoas são obrigadas a sair desse ambiente para não sofrer o assédio dessas pessoas opressoras, invejosas, inseguras, que muitas vezes estão numa posição com o poder na mão, mas não estão ainda com competência e habilidade para estar no lugar. Muitas pessoas que às vezes elas usurpam o poder, né, para estar naquela posição e acabam oprimindo e afligindo outras pessoas e estando em situação de inferioridade. Então são pessoas opressoras e agressivas. No arquivo de slide tem algumas citações onde o salmista pede a Deus que os livre dessas pessoas opressoras e agressivas que perseguiam a sua vida, como exemplo de Davi. Então, se você tem passado por dificuldades como essa, então avalie a situação, avalie a necessidade muitas vezes de mudança, o que você pode fazer acima de tudo, né? Conte a Deus essa dificuldade, porque muitas pessoas acabam sofrendo, sendo oprimidas, não oram, não falam com Deus, não contam a ninguém e a pessoa acaba sofrendo cada vez mais. Então confie em Deus, coloque diante de Deus as suas dificuldades, oriente seu aluno, sua aluna, você que está nos ouvindo que é aluno e aluna. Então pare para pensar sobre as questões na sua vida, coloque diante de Deus, reflita qual que é a melhor situação para que você possa conviver bem e ter uma vida feliz, livre de conflitos indesejáveis, né? Conflitos que vêm te prejudicar. Porque conflitos, como já tratamos em lições anteriores, sempre nós vamos ter na nossa vida, mas depende de como nós lidamos com ele. Outras características, a murmuração e o mexerico, né? Pessoas que estão sempre reclamando ou falando mal de alguém. Então na Bíblia, com o termo hebraico, quando trata da questão da murmuração, ele traz o exemplo da pomba, do arrulhar da pomba e o rugir do leão quando eles estão aprisionados. É o exemplo que ele traz aí, demonstrando qual o impacto que isso pode trazer no relacionamento entre as pessoas. É outra metáfora que é utilizada para exemplificar o impacto das pessoas que murmuram e que usam de mexerico. O autor não coloca, não trabalha essa questão, o autor mesmo, mas o murmuração muitas pessoas confundem.
Não quer dizer que as pessoas que questionam, que muitas vezes protestam, nós vemos que o próprio Jesus questionou o sistema religioso da época. Jesus muitas vezes protestou contra muitos comportamentos que ali estavam. Então nós temos que identificar o que é murmuração e o que é o questionamento genuíno, quando a pessoa está com a intenção de melhorar, buscando a justiça. Então um murmurador é alguém que ele é falso, é alguém que fala mal e fala uma inverdade, tentando prejudicar. Então tem pessoas que às vezes aumentam uma situação ou colocam algo com a intenção de prejudicar uma outra pessoa, uma organização, um grupo, um líder ou assim por diante. Então é importante nós separarmos a coisa, porque as pessoas às vezes, principalmente o líder, o opressor, como nós vimos anteriormente, ele utiliza isso também para afligir ainda as pessoas, dizer que ele está sendo a vítima quando ele, na realidade, é o opressor. Então é importante nós vemos isso. Então o murmurador é aquela pessoa que sempre está reclamando, falando mal das pessoas, injustamente, que não participam, não se envolve com os negócios, a questão da igreja, com os trabalhos, mas sempre está criticando. São pessoas murmuradoras, mexeriqueiras, ficam falando mal das outras pessoas sempre com o intuito de prejudicar, não vai ajudar. Mais uma vez aqui vem a questão das 3 peneiras de Sócrates, que eu já citei muitas vezes na lição de adultos. Aquele discípulo que chegou para Sócrates para contar uma coisa e falou: peraí, já passou pelas 3 peneiras? Né? A peneira da utilidade, isso é útil, o que você vai me trazer é útil. A peneira da verdade, o que você vai me trazer é realmente verdade, você tem certeza? Alguém comentou com você, você viu? Né? Ou a peneira do bem, vai fazer bem para mim, vai fazer bem para outras pessoas? Porque se não passar por essas peneiras, não faz. Então tomar cuidado com aquilo que você comenta e com aquilo que você ouve e transmite para outras pessoas também, muitas vezes ser envolvido por pessoas mexeriqueiras e murmuradoras. Então isso traz um prejuízo para os relacionamentos também. Nós vemos várias citações bíblicas dizendo: não andeis como mexeriqueiro. Tem citações aí, acompanhe meu arquivo de slides, que você vai ver Paulo, ele admoesta as mulheres mexeriqueiras da igreja e assim por diante. E diz também que é difícil lidar com pessoas murmuradoras e mexeriqueiras. Então nós vemos aí que são pessoas que provocam muito prejuízo para o ambiente dentro das organizações, e nós temos que tomar cuidado com essas pessoas. Pense, é necessária a paciência de Jó e a perseverança de Jeremias para suportar pessoas tóxicas. Ponto importante do tópico: prudência, sabedoria e tolerância são antídotos contra as pessoas difíceis. Tópico 3. Como se relacionar com pessoas difíceis. O primeiro tópico diz que ninguém é perfeito. Então, tanto eu como você e as pessoas que nós julgamos são imperfeitas. Então, quando nós julgamos as pessoas como em suas imperfeições, esquecemos que nós também somos imperfeitos. E como o comentarista coloca, nós precisamos da graça de Cristo, da graça de Deus, para realmente sermos transformados. Não sermos pessoas difíceis, de difícil trato, e também nós temos a graça de Jesus para lidar com pessoas difíceis, de difícil trato. Então é algo que a lição vai nos levar a refletir sobre o relacionamento com as pessoas e a questão de nós sermos imperfeitos, todos. Nós temos as nossas limitações e as nossas imperfeições. Agora, o autor chama a atenção que, no entanto, todavia, nós precisamos fazer algo para mudar. Tem pessoas que elas não fazem nada para mudar o seu comportamento e nem fazem nada para melhorar o seu relacionamento com pessoas de difícil trato. Então nós somos responsáveis pela melhoria do nosso caráter, pelo equilíbrio das nossas emoções e como nós lidamos com as outras pessoas, quer sejam sendo pessoas difíceis ou quer seja lidando com pessoas difíceis. Então nós precisamos fazer a nossa parte, nos esforçarmos naquilo que for possível, como nós vemos em Romanos 12, 18, para termos bons relacionamentos e contribuirmos para o crescimento das pessoas e ao mesmo tempo também crescermos juntos. Como citamos na lição anterior, como falamos sobre a amizade artificial, virtual, tem pessoas que preferem esse tipo de amizade porque a facilidade de deletar. E tem pessoas que mesmo no relacionamento pessoal também prioriza a deletar as pessoas
por causa do seu comportamento. Então nós vemos pela palavra que nós devemos procurar, dentro do possível, no que depender de nós, lidarmos com as pessoas, mesmo pessoas difíceis, tentar resgatar essas pessoas. Mas, se na última hipótese você não conseguir, mas pelo menos você tente. Não delete as pessoas simplesmente por serem pessoas de trato difícil, mas procure melhorar o relacionamento das pessoas, procure contribuir para o crescimento dessas pessoas. O segundo item diz: não tente transformar essas pessoas. Porque a pessoa de difícil trato, a pessoas difíceis, ela tem uma ideia equivocada, tanto de Deus, do relacionamento com Deus, quanto de si próprio. São pessoas que têm dificuldades relacionadas, têm problemas. Nós vimos que tem pessoas que a orientação é encaminhar para um tratamento de um profissional da área, né? Psicologia, psicanálise, que vem ajudar essas pessoas a se encontrarem. Mas nós, como cristãos, na nossa convivência, podemos contribuir. Mas nós sabemos pela palavra de Deus que somente o Espírito Santo de Deus é que pode transformar as outras pessoas. Nós podemos contribuir, dando testemunho, sabendo lidar com essas pessoas, mas não coloque sobre você o peso de transformar as pessoas, que não é você que vai transformar as pessoas, mas faça aquilo que está à sua altura a fazer. Mas não pense que você vai conseguir transformar as outras pessoas, que é um papel do Espírito Santo de Deus, e que por mais que você tente e não consiga, não se frustre por isso. Faça o que você pode fazer de melhor para essas pessoas. Essas pessoas, como diz o comentarista, elas se apegam, muitas vezes até inconscientemente, por alguns fatores de sofrimento e desassossego para as suas vidas, como nós vimos característica anterior, como ciúme, como inveja, rivalidade, competições, orgulho, vaidade, que é muito próprio dessas pessoas de relacionamento difícil. Por isso que Jesus, ele era diferenciado. Jesus, ele não vivia nesse sentido de ciúme, de inveja, de competição, brigando com as outras pessoas. Quando ele contendia no sentido de contribuir, de fazer a justiça, como já citei anteriormente. Mas as pessoas, era dada a elas a oportunidade de transformar, de mudar de comportamento. Nós vemos que muitas pessoas mudaram de comportamento, mas muitas não mudaram. Se apegaram tanto na sua mediocridade que não mudaram de vida, de comportamento e continuaram pessoas de difícil trato. É o que eu digo muitas vezes com algumas pessoas. Ninguém muda ninguém. Isso é intrínseco das pessoas. Ninguém motiva ninguém também. Você pode criar reforço, condições para a pessoa se motivar, mas se ela não quiser, ela não muda, ela não se motiva. Tem que vir lá de dentro, intrínseco das pessoas. Então nós vemos pessoas que têm esse comportamento, por mais que você queira ajudar, nós vemos que é uma dificuldade, que esses comportamentos muitas vezes vão se tornar em ira, em ódio, e pode se voltar contra você ou o meio que você está inserido. E nós vemos que a palavra de Deus nos orienta que em determinadas situações tem que se afastar. Então nós temos que saber qual é o momento, temos que procurar contribuir para a melhoria das pessoas, do ambiente, do relacionamento, mas existe um momento que haverá necessidade de se afastar, porque como nós vimos, ninguém muda ninguém, não queira transformar as pessoas, que é o papel do Espírito Santo de Deus, mas deixe Deus trabalhar na vida de pessoas, dependendo da situação, e há momentos que você deve se afastar e tocar a sua vida e se aproximar cada vez mais de Deus e fazer a sua obra, contribuir para o reino de Deus, e deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar na vida dessas pessoas. O último item, o último tópico é: cuide de si mesmo, mas não se esqueça dos outros. É onde trata da regra áurea da ética cristã: fazer aos outros o que você quer para você mesmo. Ou seja, faça o bem aos outros, que você quer que os outros façam para você também. É a questão que a pessoa não pode ser egoísta, centralizar tudo em si mesmo, né? Mas a pessoa deve procurar auxiliar, como nós já estamos vendo no decorrer dos tópicos, que nós devemos preocupar com as pessoas, por mais que sejam pessoas difíceis de relacionamento, se preocupar, a empatia, se colocar no lugar da pessoa, porque são pessoas que sofrem e fazem as pessoas que estão próximas delas também sofrer. Então você pode contribuir para a melhoria de vida das pessoas, para a sua e para o ambiente em que vocês estão inseridos. Então sempre se colocar no lugar da outra pessoa, não desejar o mal para as outras pessoas. É por isso que pessoas de difícil trato têm dificuldade, porque elas desejam, por causa dos sentimentos, como nós vimos, ciúme e inveja, que leva a pessoa a querer o mal, desejar o mal para outras pessoas.
É um momento de refletirmos, de levarmos as pessoas que estão nos ouvindo a refletir se porventura lá dentro de nós tem algum sentimento de inveja, de ciúme, quando você deseja o mal para outras pessoas. É o momento de colocar isso diante de Deus. Tantas pessoas que oram, é um monólogo, fala com Deus e depois para, não deixa Deus falar com ela. Tem pessoas que falam de muitas coisas diante de Deus, mas não colocam esse sentimento. Às vezes, quando eu falo isso na escola dominical, dependendo do assunto que estamos tratando, você tem que tratar isso diante de Deus. Se você tem inveja de alguém, se incomoda com alguém, fala com Deus. Ó Senhor, eu tenho inveja de fulano, eu me incomodo com o sucesso de fulano, de Beltrana, Ciclano. Meu Deus, eu quero mudar, me ajude. Coloque isso diante de Deus. Pense, a obra do Espírito Santo transforma pessoas difíceis em pessoas dóceis. Ponto importante desse tópico. Qualquer pessoa pode ter seu momento de pessoa tóxica. Portanto, vigie. Cuidar de si é uma condição indispensável para cuidar do outro. Desejar o melhor para si mesmo, no entanto, não significa desejar o pior para o próximo. Citação da própria revista Lições Bíblicas de Jovens Professor. Edição Professor. Por fim, o que nós aprendemos dessa lição então? Nós vimos as características de pessoas difíceis. Nós vemos que essas pessoas difíceis, elas trazem uma condição difícil para si, elas sofrem e fazem as pessoas que estão à sua volta sofrerem também. Por isso, que se essas pessoas forem ajudadas, se você que está me ouvindo também é uma pessoa com esse comportamento, se ajudar a mudar de comportamento, é um benefício, é um bem que faz para a própria pessoa e para as pessoas que estão à sua volta. Por isso, se nós pudermos contribuir para que pessoas difíceis possam superar essa condição, para que se nós pudermos lidar com essas pessoas de uma forma mais amigável, compreender, uma empatia, colocar no lugar dessas pessoas, nós vamos contribuir com as outras pessoas, mas também conosco mesmo, porque vai melhorar os nossos relacionamentos no meio em que nós estamos convivendo. Nós vimos que as principais características de pessoas de difícil trato é o ciúme, é a inveja, é um comportamento opressor, agressivo, murmuração, também a questão do mexerico. Então nós vimos quais são as características e você pode analisar e levar as pessoas que estão te ouvindo a analisar se essa característica faz parte da sua vida. Talvez um pouco um ou outro. Então para as pessoas começarem a tratar, porque é importante você reconhecer para você mudar de comportamento, mudar de vida. Então muitas pessoas que nós temos dentro da nossa comunidade vai precisar desta palavra, vai precisar se conscientizar que é uma pessoa de difícil trato e que precisa mudar de comportamento, contribuir para essa mudança. É preciso querer, como eu já disse, para mudar. Nós vimos também que nós devemos buscar nos relacionar mesmo com pessoas difíceis, contribuir para o crescimento dessas pessoas e também para o bem delas e para o nosso próprio bem. Mas nós vimos também que transformar as pessoas é um papel do Espírito Santo de Deus. O ser humano não consegue transformar outro ser humano. Pode contribuir para essa mudança, para essa melhoria, mas é papel do Espírito Santo fazer isso. E nós vimos também que há momentos, situações que nós temos que identificar, se conscientizar que a melhor tratativa, depois de tentar contribuir para a melhoria da pessoa, é se afastar. Porque chega uma condição que vai ser prejudicial tanto para a pessoa como para você também. Espero ter podido contribuir para a preparação da sua aula, para você que é aluno ou aluna, estudo da sua aula de escola dominical, e peço que você nos ajude, contribuindo no compartilhamento desses vídeos, mandando para a sua rede social, para os seus amigos, se inscrevendo no nosso canal. Você não inscreveu ainda? Então se inscreva. Como que eu faço? Entre aí no nosso canal, no nosso blog, fica muito mais fácil. Você viu aí durante o vídeo, www.natalinodasneves.blogspot.com.br. Lá você vai encontrar os vídeos, os arquivos de slide, vai encontrar também um link para os nossos canais do YouTube, canal do SlideShare. Você pode clicar ali e se inscrever em todos eles. Você vai receber assim que os vídeos, os arquivos forem postados, e você poderá compartilhar com sua rede social. Me ajude, trabalhe conosco,
seja também um colaborador desse programa, contribuindo para a melhoria da escola dominical aonde ela é exercida. Que o grande e infinito amor de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você hoje e sempre. Muito obrigado pela sua atenção, até o próximo vídeo, até a próxima lição.